Olá, alunos, aqui é o professor Rafael Guerra e no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente, a pedido de alguns inscritos. Irei falar brevemente sobre como conseguir ser aprovado no IME e também como conseguir outras aprovações, como na Escola Naval, na EFON. Para vocês entenderem sobre as minhas aprovações, é importante também que vocês entendam um pouco sobre a minha história de vida, minhas experiências, o que fiz na vida, para vocês entenderem que não foi um caminho somente de sucessos. Na verdade, eu tive muitos fracassos. Cheguei até a ser um aluno de recuperação em matemática na escola normal, né? Também vou apresentar para vocês como estudar exatas, né, matemática, física e química, quais materiais eu utilizei para me preparar e outras informações que eu acredito que são interessantes para vocês, para ajudar na preparação de cada um aí nos concursos militares, tá ok? Também queria falar que isso aqui vai ser apenas um de vários vídeos que eu vou falar para vocês sobre minha experiência de preparação. Pretendo fazer um outro vídeo também sobre como foi minha preparação em específico, né, na turma IME-ITA, porque senão o vídeo aqui ficaria muito longo. E também, se vocês quiserem que eu fale de mais outros detalhes, podem comentar aqui embaixo, comentem o que vocês querem saber, comentem o que vocês gostaram, tá? Para que eu consiga aí produzir um material focado aí realmente para ajudar vocês aí na preparação para os estudos, tá ok? Primeiramente, eu queria falar que eu sou de Fortaleza, né? Em Fortaleza eu fui de uma escola que era muito boa, mas não tinha preparação, não tinha foco em concursos militares, não tinha foco na parte de Olimpíadas, de matemática, de física, né? Na verdade, era uma escola muito boa, mas em termos ali da preparação das exatas era um colégio bem básico, né? Então eu já não tive muito incentivo, né, ali por parte da escola, de aprofundar, né, nessas áreas aí de exatas. E eu era também um aluno mediano para baixo, né, na parte de exatas. Já não gostava muito de estudar, então eu não ia muito bem, né? Até que no meu quinto ano eu fui tão mal em matemática que cheguei a ficar de recuperação. Eu acredito que a professora ali, só porque viu o meu esforço, me passou de ano, né? Mas na verdade eu passei meio que de raspão ali na prova de matemática, né? Desde isso eu acho que eu tive que tomar vergonha na cara, né, de começar a estudar matemática para realmente começar a melhorar um pouquinho minhas notas de matemática, né? Mas mesmo assim eu era meio que um aluno mediano ali na sala de aula, né? Quando eu tive minhas primeiras aulas de física e química no nono ano, eu não fui o melhor, né, ao contrário do que vocês possam pensar. Eu na verdade tirei as piores notas também na minha turma, tanto de física quanto de química, né? Minha professora de química, por sinal, ela sempre mandava as questões resolvidas ali da sala de aula, as provas, né? E sempre em ordem decrescente, né? Então os primeiros tinham as melhores notas e os últimos ali tinham as piores notas, né? Eu estava ali tinha provas que eu estava entre os 5 últimos ali a serem entregues à prova, né? Então estava ali entre os piores na parte de nota, né? Mas eu queria passar para vocês essa noção, para vocês entenderem que para a gente ter aprovação, né, nesses concursos militares, especialmente aí no IME, no ITA, é uma questão de esforço, né? Então vocês veem aí que eu já não tinha nenhum potencial de ser um bom aluno na parte de exatas, de matemática, de física, de química. Eu acredito que eu tive muito um esforço, né, meu próprio, de melhorar essas minhas notas, né, de ser um aluno melhor nessa parte de exatas. E o que eu acredito que aconteceu foi no meu primeiro ano do ensino médio. Foi quando eu descobri sobre os concursos do IME, do ITA, e várias coisas que me chamaram a atenção, sobre ter a independência financeira, né, em sair de casa e fazer minha vida, né, ter meu próprio salário, e também pelo nome que tem o IME e o ITA, foram coisas que cresceram muito meus olhos, e eu comecei realmente a estudar com muito esforço, né? Pegava o livro, realmente sentava para estudar, cheguei a pegar aqueles livros bem básicos mesmo, né? De física eu cheguei a pegar o Ramalho, sentei para estudar ele de ponta a ponta, né? Química eu peguei ele muito os Berco, né? Os Berco de Salvador, Química Geral. E matemática eu confesso que eu nem lembro qual era o livro que a gente usava lá no colégio, mas também eu acho que era um livro meio que mediano. Então eu me preocupei primeiro foi em pegar uma base boa, né? Então entender bem essa base. Não cheguei a pegar nada de nível IME, ITA, né? Nesse início.
Então, já uma outra dica que eu passo para vocês, né, é vocês iniciarem os estudos o mais cedo possível. O quão cedo vocês puderem começar, vocês já têm que começar, né? Vide aí o meu caso, que eu comecei a estudar desde o meu primeiro ano de ensino médio para o IME e para o ITA. Por mais que não tenha sido focado no IME e no ITA no início, né? Mas pelo menos eu comecei a estudar com mais dedicação à parte exata, né? De matemática, de física, de química, o que eu acho que me ajudou a ter notas melhores e também a poder depois, né, poder aprofundar com mais base. No meu terceiro ano, eu decidi mudar de escola, né? Então fui para uma escola que realmente tinha foco lá em Fortaleza, para a parte de concursos militares, e isso aí para mim foi uma experiência excelente, né? Eu não teria passado realmente se não tivesse ido para essa escola, porque eu não tinha base, não tinha material preparado para IME e para ITA, né? Era muito um estudo ali, como eu falei para vocês, por minha conta mesmo, peguei os livros, sentei para estudar, mas não tinha uma profundidade naquele assunto. Então, eu indo para a turma IME e ITA, eu acredito que eu consegui ter essa profundidade, mas no início para mim foi muito difícil, né? Eu já tive ali meio que um choque de realidade ali, porque quando eu cheguei, os alunos que estudavam ali do meu lado, ali na turma IME e ITA, sabiam muito mais do que eu, né? E eu tinha um conhecimento muito básico. As minhas primeiras notas, simulados lá de sala de aula, eu estava realmente entre os piores. Mas isso aí realmente foi com o tempo melhorando. Eu pretendo depois fazer para vocês um vídeo falando sobre essa experiência que foi na minha turma IME e ITA. Uma coisa que eu posso falar para vocês que me ajudou muito nesses estudos, né, aprofundados de IME e ITA foi anotar todas as questões que eu não sabia resolver, que eu não sabia resolver e tive que pegar a resolução para aprender, né? Então, digamos ali, alguma questão que eu não sabia, vi a resolução, eu anotei aquela questão, marquei ele com uma estrelinha, alguma coisa ali para dizer, essa questão que eu não soube resolver, eu preciso estar constantemente revisando essa questão. Então eu sempre fazia isso, né? Aí de maneira que no final da semana eu tinha sempre a minha lista de questões ali que eu não soube resolver e que eu tinha que revisar, fazer novamente a questão, né, para ver se eu conseguia resolver, né? Eu tentava reproduzir aquela resolução que eu tinha visto, né, que eu não sabia resolver, para ver se eu realmente aprendi. Então acho que foi dessa maneira que eu comecei a pegar o jeito, né, de aprofundar mais nessas questões de matemática, física e química. E aí vai um detalhe muito interessante que eu acho do estudo das exatas, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que aprender muito a passar um bom tempo pensando naquela questão, né? Tipo assim, eu acho que atualmente as pessoas não têm muita paciência para sentar e passar horas resolvendo alguma questão, né, ou pensando em alguma questão. E eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito também, né? Porque eu tinha realmente a paciência de tentar pegar uma questão e tentar resolver. Às vezes passava horas aí para até conseguir chegar na resolução, mas em algum momento conseguia chegar, né? Então, eu até digo para vocês que e isso é muito importante. Eu acho que até melhor vocês escolherem 50 questões para aprender, para verem a resolução e copiarem, e pegar uma questão para você tentar resolver e resolver, é melhor você pegar essa única questão para resolver do que você pegar aquelas 50 que você está aprendendo por fora a resolução. Porque quando você faz a resolução, você realmente tira conhecimento de você para resolver, enfim, utilizar ali naquela resolução de problema. É diferente de quando você pega dos outros, que às vezes você é uma coisa meio passiva, você não aplica, né, conhecimento seu. E com isso tem até uma frase muito interessante do Gandalf, né, Senhor dos Anéis, que ele fala o seguinte, né, nem sempre perdidos estão aqueles que vagueiam. Então, se referindo naquelas pessoas que às vezes estão andando meio que parece perdidas, né, na verdade, não necessariamente elas estão perdidas, né, na verdade elas estão buscando o caminho. E eu acho que a matemática tem muito isso, né? Às vezes a gente tem que passar um bom tempo buscando o caminho, tentando encaixar as peças, encaixar as informações, até você conseguir chegar no resultado. Sobre o material que eu utilizei para minha preparação, eu falo que boa parte dele foi realmente do meu curso, mas eu também cheguei a pegar livros por fora que me ajudaram muito. Da parte de matemática, só teve um livro que eu peguei por fora, que foi o Fundamentos de Matemática Elementar, somente o volume de cálculo, né? Então, esse volume de cálculo eu aprendi bem sobre limite, derivada, integral, que me ajudou muito realmente ali nas provas da EFON e da Escola Naval, né, que cobram cálculo. Mas também me deu uma base muito boa
para estudar funções, né, da forma geral aí, e para todos os concursos. Em física, eu estudei pelo tópicos de física, né, então eu peguei somente o volume 1 do tópicos de física. Se eu tivesse tido tempo, eu com certeza teria pego também os outros 2 volumes, mas eu não tive tempo. Eu estudei somente o volume 1, que é o de mecânica, né, de ponta a ponta. Então eu fiz todas as questões, 100% do conteúdo, e isso me deu uma base muito boa. E eu também aprendi aquele livro do Renato Brito, né, Fundamentos de Mecânica, somente o volume 1. Na minha época tinha somente o volume 1. Eu estudei ele também de ponta a ponta, e isso me deu também uma segurança muito boa nas questões de mecânica, né, que sempre cai mecânica nas provas. E em química, a química do IME e do ITA ela é bem diferente, né, da química dos outros concursos. Se eu estivesse estudando para a SpaceX, eu acho que os Berco para mim seria praticamente suficiente, né, mas como para o nível IME e ITA não era, eu aprofundei com outros livros. Um que eu me lembro é o Peter Atkins, né, que eu usei para física ou química, e os outros foram indicações do professor, mas eu realmente não lembro o nome. E isso também é outra dica que eu passo para vocês, é sobre os professores. Tentem explorar o máximo do conhecimento dos professores de vocês, foi o que eu fiz na minha época de estudos. Os meus professores eu cheguei algumas vezes até a perguntar na hora do recreio, né, tirar dúvidas na hora do recreio, e eles com muita paciência tiraram minhas dúvidas, e eu vejo até atualmente que foi um esforço gigantesco deles, né, na época eu não tinha tanta consciência disso, mas o quão desgastante para eles era pegar o recreio, né, aquele momento que eles tinham de descanso, para poder tirar dúvidas minhas, mas que isso foi um grande espelho para mim, porque eu, na condição de professor agora, tento ajudar também ao máximo os alunos, porque eu sei como tá esse lado, né, de estar estudando, de estar tenso e ter que passar no concurso. Então eu também acabo criando em mim essa percepção também. E também aprendo com os seus professores não somente o conteúdo, mas aprendo também os valores, essa parte da dedicação deles, esse esforço que eles demonstram nos estudos. Eu acho que isso é uma coisa também que me inspirou muito também a estudar. E também uma outra coisa que me ajudou muito nos meus estudos foi a minha religião, né? Então, para quem não sabe, eu sou católico. Eu, durante toda a minha preparação, nunca deixei de ir para a missa, né, aos domingos. E também, todos os dias, quando caminhava lá para a escola, eu rezava, né, pedia a Deus, agradecia primeiramente, né, pela oportunidade de estar estudando, e também pedia a Deus que me ajudasse, né, a ter essa aprovação, que com certeza, quando eu me formasse, eu seria um bom profissional, me dedicaria ao máximo para ser um bom profissional, tentaria também ajudar outras pessoas a ter aprovações, né, a atingir seus objetivos. E um detalhe também importante que eu queria falar para vocês é sobre a questão de concorrência, né? Então, a concorrência, eu também ficava preocupado com concorrência, né? De fato, esses concursos militares, eles têm uma concorrência muito alta, mas uma dica que eu passo para vocês é vocês nunca pensarem em concorrência, né? Vejam, por exemplo, aí as corridas, né, de atletas de 100 metros rasos. Se você for ver bem, né, eles não olham para o lado, né, para ver em que posição estão os outros. Na verdade, eles só ficam olhando para frente ali na corrida, porque se eles olharem para o lado, eles acabam se desconcentrando e perdem o seu próprio foco, né? Então, ao invés de eles darem o seu máximo, eles acabam se preocupando com o outro, né, e acabam perdendo o seu rendimento. Então, assim como esses atletas, né, de 100 metros rasos, evitem olhar para o lado, olhem para onde vocês querem chegar, né, e deem o máximo de vocês. E em resumo, o que eu queria passar para vocês eram essas mensagens, né? A primeira é que tudo é possível com esforço, né? O meu caso, eu era um aluno que quase foi reprovado em matemática, tinha as piores notas de física, de química, mas eu acredito que com muito esforço da minha parte eu consegui essa aprovação, né, e superar essas dificuldades. E a segunda lição que eu passo para vocês é que você só vai conseguir atingir o seu sonho, né, de aprovação em concurso militar, seja IME, ITA, SpaceX ou qual for, se você se esforçar muito. Quem chegar para você falando que existe um jeito fácil, curto, sem muita dedicação, está mentindo para você. A real é que para você ser aprovado em um concurso, você vai passar por um momento muito desconfortável, vai ter que se abdicar de muitas coisas, deixar de lado muitos prazeres, né, dedicar muitas horas de estudo, e isso é desconfortável, né? Não tem como não ser desconfortável. Mas podem ter certeza que todo esse desconforto que vocês vão passar vai ser convertido aí em uma recompensa muito boa para vocês. Quanto maior for o seu desconforto,
maior vai ser a sua recompensa no futuro. E também, só complementando, depois de todo esse esforço, né, que eu tive aí durante o meu terceiro ano de ensino médio, o meu terceiro ano de ensino médio eu fiz junto do meu curso em IME-ITA, né? Eu consegui ser aprovado no IME, né, na EFON e na Escola Naval. Em um outro vídeo, né, depois que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a minha experiência da turma em IME-ITA, eu vou falar para vocês sobre como foram essas minhas aprovações, mas até o momento eu vou falar para vocês que eu consegui essa aprovação de primeira, né, no meu terceiro ano de ensino médio. E como eu falei para vocês, eu acho que com muito esforço e sem questão de talento, de eu ter um talento próprio, eu consegui isso. Realmente foi uma questão de esforço. Então essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Comentem aqui embaixo o que, que vocês acharam, o que, que vocês querem que eu fale. Também não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar e também ativem o sininho se vocês quiserem acompanhar os vídeos aqui desse canal, se quiserem acompanhar as resoluções, que eu vou estar sempre aqui postando para vocês. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.